E aí, galera? Beleza? Tudo bem? Bom, vamos dar seguimento, né? Eu fiz um vídeo e esse vídeo eu iniciava a falar sobre planejamento, na verdade, a parte de gestão de tempo e tal. Faltou falar de planejamento para encerrar o conteúdo da aula 1, ok? Então vamos lá, vamos terminar de trabalhar esse componente aqui da aula 1, porque aí vocês fazem, né, o planejamento dos estudos de vocês, tá bom? Então, o material aula 1, material aula 1, nós falamos sobre gerenciamento de tempo, demos aquela contextualizada inicial para saber a importância de se fazer tudo isso. E a gente encerra agora falando do planejamento propriamente dito, ok? Quero deixar claro para vocês uma coisinha aqui, viu, gente? Porque aí pode ser que, às vezes, isso pode resultar num não entendimento de um detalhezinho, tá? A gente está pontuando aqui algumas coisas sobre planejamento, mas isso não quer dizer que encerra o assunto, não, tá? Até porque tem cursos que falam sobre isso, que demandam a carga horária, às vezes, até o dobro, ou até mais, do que a gente vai ter durante o curso inteiro nosso de gestão, né, de armazenagem e gestão de estoque. Eu estou trazendo para vocês esse conteúdo aqui, porque julgo eu ser ele de extrema importância e a gente pode falar dele nesse primeiro momento, entendeu? Mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o assunto, é um assunto que tem sido discutido bastante hoje. As empresas, para vocês terem uma ideia, elas pagam por consultoria de empresas especializadas na área para auxiliar os seus colaboradores no ato de planejar melhor, entendeu? Não só as ações da empresa, né, da sua atividade fim propriamente dita, mas inclusive em questões rotineiras de casa, né? Porque entende que, cara, você é a mesma pessoa, entendeu? Você muda de lugar apenas, mas você continua sendo a mesma pessoa. Em casa, na igreja, na escola, no trabalho, é mesmo. Então, se você, por exemplo, se você tiver maus hábitos em um determinado local, você tende, mesmo que você faça um esforço danado para não revelar aquilo em outros ambientes, mais cedo ou mais tarde você apresenta eles também. Então, se você consegue fazer uma boa gestão do seu tempo, você consegue planejar bem as suas atividades, né, estabelecer metas, objetivos para alcançá-los, seja isso na sua vida profissional, lá no trabalho, seja você em casa, na igreja, cara, o ciclo social que você estiver incluso, você vai conseguir fazer muito bem isso daí, entendeu? Então a gente segue agora, né, de forma mais específica para falar sobre planejamento, né? Aqui no texto que eu trago para vocês diz bem assim, ó, o planejamento é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos e caminhos, né, como ele fala logo de imediato ali, ó, construir um referencial futuro, o trâmite adequado e também a reavaliar todo o processo a que o acoplamento se destina, sendo, portanto, o lado racional da ação. Então, o que eu quero dizer com isso dali, né? Para ele ser dito ali, né, o lado racional da ação, a gente está querendo dizer o que com isso, né? Antes de você simplesmente reagir a uma atividade ou outra, né, vamos agir, né? E quando a gente fala isso, é que o agir ele pressupõe um lado racional antes, né? Ou seja, você pensou, você se organizou, né? E é isso que a gente faz com o planejamento. Lembra, tá vendo quando ele fala bem ali, ó, avaliar caminhos, construir um referencial futuro? É como você hoje, olhando para frente, tendo como referência algumas coisas talvez do passado, molda um caminho a trilhar, buscando então com isso antever, né, possíveis crises, contingências, né? Imaginar, né? Pô, estou de carro, um buraco, vou passar no buraco, pode quebrar o meu carro. Então, o que você faz? Você evita o buraco, não é assim? Questões óbvias, né? Então, no seu dia a dia, você deve ter essa visão de caminho futuro. Vamos pensar assim, entendeu? Então, eu quero alcançar um determinado objetivo.
O que eu preciso fazer? Qual o caminho a trilhar para que eu alcance, de fato, aquilo que eu estou visualizando, vislumbrando lá na frente? Então, por isso que o que se faz é um exercício, vamos dizer assim, até mental, né? bem racional mesmo, para que quando você for agir, de fato, você não faça só uma reação, né, no impulso, mas que você haja com cautela, né? Correr riscos é interessante, então que esses riscos sejam calculados. Então que você vai agir, mas haja com o número de informações necessárias para que você tome a decisão mais acertada para aquele ambiente, para aquela situação que você está se organizando ali, né? Olha só, eu volto a falar de uma coisa muito interessante aqui, né? Eu estou falando, poxa, você vai se antever, você precisa de informação, né, para tomar uma determinada decisão, e como que isso é importante, né? O IFES mesmo agora, o IFES de Cariacica, lançou uma turma, começou agora em junho as aulas, primeira turma de uma pós-graduação em Engenharia de Produção com ênfase em processos decisórios, tomada de decisão. Você vê, o mercado ele clama por isso, gente, sabe? Ele busca, existem diversas ferramentas que auxiliam você a tomar decisão, porque entende que você só consegue tomar decisão, né, tomar uma boa decisão sobre uma determinada questão, né, seja ela qual for aí, se você tiver embasado em informações, né, e isso te dê robustez para você na hora chegar e falar assim, não, eu vou tomar essa decisão por conta disso e aquilo outro. É mais ou menos isso, entendeu? E existe sim, existe técnicas, existe um monte de ferramenta que você pode utilizar para isso, né? Tá aí o curso que eu falei para vocês, e outros cursos menores, inclusive, existem, e são muitos os cursos. Alguns deles gratuitos, outros nem tanto. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, cara, novo. Ontem eu estava vendo, chegou um anúncio para mim falando sobre uma pós-graduação em engenharia de planejamento. Aí o pessoal começa, né, a botar um nome bem comercial também, né? Mas trata basicamente de gerenciamento de projetos, planejamento, enfim. Uma coisa bacana também, tá bom? Então a gente já entende, então, que antes de você agir ou qualquer outra coisa, você deve se planejar, deve anteceder uma linha, né, de pensamento, e que nesse ato de pensar, né, nas possibilidades do que pode vir a ocorrer, né, em detrimento ou não dessa atividade sua, é bom que você faça isso, né, com informações, como eu já falei, mas que tenha uma equipe e que essa equipe possa ser a mais heterogênea possível, sabe? Equipe com pessoas com formação as mais diversas, para que tenha o ponto, né, o conflito nesse momento, e eu digo conflito, mas assim, existe, tá, gente? Existe o bom conflito. Vocês vão ao longo do curso de vocês, vocês vão compreender isso, né? O conflito ele não deve ser almejado em si, né? Mas você deve tê-lo como uma possibilidade de encontrar alternativas diferentes se você estiver trabalhando só com pessoas que pensam iguaizinhos a você, entendeu? Então, ter um outro ponto de vista auxilia nesse processo. Aqui eu trago um outro slide que ele diz bem assim para a gente, ó, algumas ações necessitam de planejamento, mas muitas outras não. Coisas rotineiras, por exemplo, né? Nas atividades diárias, estamos sempre agindo e antecipamos os resultados de nossas ações, mesmo que não estejamos completamente cientes dessa antecipação. Como é algo rotineiro, você já tem uma noção do que vai acontecer, então você automaticamente já faz isso. Assim que tomamos conhecimento de uma ação ou quando executamos comportamentos bem treinados, para os quais possuímos planos previamente armazenados, ou quando o curso de uma ação pode ser livremente adaptado enquanto ela estiver sendo executada, então geralmente agimos e adaptamos as nossas ações sem planejá-las explicitamente. Tá? Vamos voltar um pouquinho aqui e entender uma coisinha também que é importante para vocês aqui. Olha só.
Eu estou falando isso aqui para vocês, o que acontece? Quanto mais tempo eu tiver entre o planejamento e a execução da atividade, eu tenho condições de fazer mudanças na estrutura dessa minha atividade, no planejamento por si só. Eu consigo fazer isso, porque eu tenho tempo hábil para poder fazer isso. Quanto mais próximo vou chegando entre a execução, entre o planejamento e a execução propriamente dito, menos recursos e menos condições eu tenho para poder fazer qualquer tipo de mudança ali. Entende? Então, a gente tem uma frase, né, que é muito comum de ouvir em algumas pessoas que não têm o hábito de planejar, que chama-se NHS, né, na hora sai. Né? Então, o na hora sai, muitas vezes, é quando você não planeja nada, e você não tem nada concreto ali, e precisa ser executado, e pum, você chega num momento e não tem condições de fazer mais muita coisa. Então, tem que simplesmente agir. Né? E o problema é que o agir no impulso, muitas vezes, pode ser que você não consiga estabelecer ali, né, as consequências dessa sua atividade, né, tomada de forma precipitada. E isso a gente precisa tomar cuidado, entendeu? E aí é importante que o planejamento seja entendido como um processo cíclico e prático das determinações do plano. Ou seja, né, você faz um planejamento, começa a executá-lo, e vamos supor que depois você tenha outros mais, e você vai aprendendo com aquilo. Né? Em cada ciclo de planejamento desse, você vai pontuando algumas coisas, né, para ajustes, né, que devem ser feitos. Havendo, então, uma constante realimentação de situações, de propostas, de resultados, de soluções, que lhe conferindo, assim, dinamismo baseado na multidisciplinaridade, na interatividade, num processo contínuo de tomada de decisão. Olha aí, né, voltando àquela palavrinha bonita, né, que a gente tem ouvido tanto agora, né, tomada de decisão. E aí, galera, a gente chega agora a essa pirâmide. E essa pirâmide, deixa eu focar bem nessa pirâmide para vocês aqui, que aqui vocês precisam entender o seguinte. Isso aqui é clássico, tá bom? É clássico. Né? Você tem uma pirâmide em que estabelece, né, o que são atividades estratégicas, de cunho estratégico, tático e operacional. Quando você vê lá as atividades estratégicas, as atividades normalmente são executadas, né, são previstas ali pela presidência, pelos sócios, diretores, proprietários da empresa. Vamos pensar numa empresa, né? Uma empresa. Normalmente essas são atividades de longo prazo e geralmente elas são mais abrangentes. Ela pega todo o escopo da empresa, né? E aí você, como técnico, vai, na verdade, receber as consequências dessas decisões tomadas lá em cima. Mas como assim? Tá, vamos lá, vamos explicar todo o processo ali, tá? Então, na ponta da pirâmide, lá em cima, você tem o planejamento estratégico, que visa ali ser o mais abrangente possível. É uma atividade que faz planejamento de longo prazo e, com isso, busca verificar ali quais são as metas, né, os desafios, né, buscando ali atender as atividades da empresa como um todo. Eu vou falar tudo, depois eu vou voltar e vou dar um exemplo para vocês conhecerem bem esse exemplo aí. No meio da pirâmide, você tem ali o planejamento tático, que é um planejamento de médio prazo, que tem por objetivo maior fazer um elo, né, entre o planejamento estratégico e as atividades operacionais. Okay? Geralmente, quem trabalha nessa área tática aí é gerente, coordenador da empresa. E, por fim, você tem ali o planejamento operacional, né? Trata, na verdade, de um plano operacional, em que o executor é você da área, o chão de fábrica mesmo. São atividades muito específicas e de curto prazo, né? Enfim, de curto prazo. Na prática, como funciona isso? Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Tá? Pensa numa empresa, tá? Quem está falando do segmento de logística, vamos pensar numa empresa, né, talvez assim a mais fácil de vocês visualizarem de imediato. Uma empresa de logística na área de transportes. Tá bom?
E aí essa empresa decide que quer expandir suas operações para outros mercados, ainda dentro, né, porque talvez ela faz ali um transporte específico de uma determinada tipo de mercadoria para um determinado mercado. E aí, nesse planejamento, ela verifica que ela pode, né, estar expandindo suas ações, e para isso ela vai precisar, talvez, renovar a frota, ou então comprar uma frota de veículos, talvez ela vai ter que criar algumas filiais e tal. Percebe? Isso aí é decisão que não é operacional que toma. Isso é uma decisão que é do estratégico, é lá da presidência, né, da diretoria da empresa, né, que vai, inclusive, impactar em questão de orçamento, investimento, né, de recursos, né, talvez vai ter que fazer um financiamento, né, e a gente está falando de financiamento aí às vezes, 10, 15, 20 anos, talvez, enfim. Né? E o tático, nesse caso aí, vai acontecer o quê? Então, a diretoria bolou essa estratégia, né? Vai expandir suas ações, vai renovar sua frota, ou vai comprar uma frota nova de veículos, e os gerentes dos setores vão começar a trabalhar agora para poder fazer com que essas ações, né, na prática, sejam cumpridas. Né? E, para isso, vai ter lá todo o pessoal, coordenadores, supervisores, que vão auxiliar na administração, no controle dessas atividades em si, para que, então, alcance-se os resultados previstos lá pela presidência da empresa. Mas quem vai executar, de fato, isso é a galera lá do chão de fábrica, o pessoal do operacional. Nesse caso aí, o operacional vai estar dizendo que é o pessoal que vai fazer a manutenção direta do veículo, que vai conduzir o veículo, vai ser os motoristas, né? Dependendo do que a gente estiver falando ali, vai ter os repositores, né? O pessoal que vai auxiliar nessas operações em si. Entendeu? Basicamente é isso. A gente pode pensar nesse exemplo também para diversas outras operações. Entendeu? O que se tem entendido é que... Deixa eu voltar para mim aqui agora para vocês verem aqui algumas expressões que eu vou fazer. Veja bem, quando a comunicação que existe nessa determinada empresa que a gente está pensando aqui, ela é descendente, tá? Ou seja, vem de cima para baixo todas as informações, sem consultar os outros pares, a gente costuma ter alguns problemas. Tá? O que as empresas hoje elas têm buscado é que se faça, né, um fluxo contínuo de informações e de comunicação, os dois, mas que busque da base, então, uma comunicação mais ascendente e procure verificar lá onde se faz a atividade se aquilo está condizente com a realidade ou não. O que quer dizer isso? Já aconteceu de empresa pensar estrategicamente em situações distintas, mas, na prática, aquilo não conseguia ser, de fato, realizado. Por quê? Porque não foi lá no chão de fábrica e não perguntou para o pessoal que bota a mão na massa como que funciona aquilo de fato mesmo. Então, as empresas elas têm conseguido, hoje, mais especificamente, se atentar para esses detalhes, então não fica uma coisa muito isolada lá. É obviamente que, né, eles têm ali toda a autonomia para decidir, né, alguns rumos, mas não faz isso mais sem se comunicar e buscar, como eu falei para vocês, as informações que vão subsidiar a tomada de decisão, como a gente tem colocado aqui. Ok? Bom, chegando já no final desse nosso tópico aqui, pelo menos, né, só para dar essa revisada e fechar essa primeira parte ali, né, eu convido vocês para a nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre evolução histórica, a gente vai começar a falar sobre Revolução Industrial e etc. Valeu?